Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos falar aqui sobre... Na verdade, eu comecei a falar sobre um assunto, já venho falando há bastante tempo, desde que o Botafogo se tornou SAF, e eu resolvi relembrar esse assunto, recordar esse assunto no Instagram. Também, como eu sei que tem muita gente que não tá no Instagram e tá aqui, e não tá aqui, mas tá no Instagram, eu resolvi também trazer esse conteúdo para cá, né? E eu queria falar exatamente sobre isso, de dentro para fora. Então deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo. Estamos próximos de 11 mil inscritos, essa é a nossa meta, a gente está bem perto, gente. Então você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, pense em se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra, que aqui, como eu falei, o Botafogo sempre joga em casa. Roda a vinheta para falar sobre esse assunto aí com vocês. Pessoal, tem se tornado um mantra aqui no canal e também lá no Instagram do Memória Alvinegra. Link na descrição se você não segue as redes sociais do Memória Alvinegra, tá tudo aqui, é só você clicar, você vai direto lá e você segue o conteúdo, tá bom? Mas desde que o Botafogo se tornou SAF, em participações em outros canais, também no canal do TF, quando se tem a oportunidade, e aqui também nos nossos papos, eu sempre falo uma coisa sobre a SAF do Botafogo. O Glorioso ele não seria mais governado, administrado, tá? Para não usar aspas, o Botafogo não seria mais administrado pela torcida, sim por quem cuida do futebol do Botafogo. É isso que eu quero dizer de dentro para fora. Antigamente, o Botafogo, no formato amador de gestão, ele era administrado de fora para dentro. E o que é o ser administrado de fora para dentro? É a cultura do futebol brasileiro, que precisa ser destruída por aqui. Eu já vou chegar nesse ponto com vocês, tá? Mas é aquela coisa, aquele movimento. Torcida cobra, torcida invade, administrador demite técnico, sabe? Isso não existe mais no futebol do Botafogo. Hoje em dia, o Botafogo não é mais administrado, como eu falei, de fora para dentro. O Botafogo é administrado de dentro para fora. Se a gente vai gostar ou não, vai depender da movimentação que vem da diretoria do Botafogo. E aí sim, a gente tem que cobrar que essa diretoria tome decisões corretas. A diretoria do Botafogo em 2025 não tomou decisões corretas, seja no planejamento, seja na contratação de alguns jogadores. O Botafogo precisa alcançar níveis maiores. E quando a gente vê as contratações que o Botafogo fez, sim, até o momento que essas contratações não deram certo, a gente vê um downgrade. A gente vê uma queda desse time do Botafogo. Um time que tinha 2024 como o melhor time da sua história, precisava superar o melhor time da sua história em 2025. E o Botafogo, por conta desse planejamento errado, por conta das escolhas erradas no mercado, acabou fazendo com que 2025, pelo menos nesse primeiro semestre, fosse desperdiçado, porque o Botafogo não soube trabalhar, tá? Por que eu tô falando sobre isso com vocês? Porque hoje, e eu, Leozão, sou a favor dessa corrente, hoje nós cobramos a demissão do Renato Paiva, que seja com desfalques ou não, está sim fazendo um péssimo trabalho. Ter desfalques não o qualifica para fazer um trabalho ruim. Técnico de futebol precisa encontrar soluções. A gente, nos nossos trabalhos, precisa encontrar soluções. Eu trabalho carregando peso. Eu preciso encontrar soluções quando eu for carregar peso. Para todos os trabalhos na vida, a gente precisa ter soluções. A gente precisa encontrar essas soluções. Se o Renato Paiva não está conseguindo encontrar essas soluções, ele está trabalhando mal. Assim como se eu também, carregando peso, não encontrasse soluções para colocar o peso no lugar certo, também estaria fazendo um mau trabalho.
Assim como você que é médico, advogado e precisa encontrar um jeito de salvar um paciente ou salvar um cliente e você não sabe como encontrar essa solução, você também está fazendo um mau trabalho. Então esse é o ponto aqui, tá? Mas o John Textor já deixou bem claro pra gente, desde 2022 e principalmente 2023, que não vai ser o grito daqui de fora, o grito de nós torcedores, que vai fazer com que ele demita o Renato Paiva. Repito, eu sou a favor da mudança de comando. Eu sou a favor quando a torcida pede Luiz Castro. Eu sou a favor quando a torcida pede Jorge Jesus. Porque são técnicos que a gente já viu em algum momento que deu certo. O Luiz Castro no próprio Botafogo e o Jorge Jesus no time rival, no Al Hilal. A gente viu esses caras entregando resultado. E o resultado que a gente vê do Renato Paiva ficou lá atrás com o Independente Del Valle. O Renato Paiva não entregou nada no futebol brasileiro. Então, repito, ter desfalques é uma coisa que vai acontecer durante toda a temporada. E ao passo que você tem desfalque, você precisa encontrar uma solução. Nós, torcedores, encontramos a solução, fora Renato Paiva. Só que a gente precisa também entender que o Botafogo não é mais administrado segundo ao que a gente quer. A gente tem alguém que toma as decisões. Mas essas decisões nem sempre vão de acordo com o que a gente pensa. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O Botafogo hoje, ele é administrado de dentro para fora e não de fora para dentro, como é moda no futebol brasileiro. Uma moda arcaica, uma moda que não faz bem ao futebol. Eu sempre fui contra essa coisa de invadir CT. Eu sempre fui contra. Eu tô gravando esse vídeo quando os jogadores do time rival, do Flamengo, eu não tenho problema de citar os nomes, tá? Mas eu brinco só, time rival, time do outro lado. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui no dia em que jogadores do Flamengo foram vítimas de assalto, de quebra-quebra, por conta de um péssimo resultado na Libertadores. Resultado que coloca o time deles numa situação muito difícil na competição. Eu tô gravando esse vídeo exatamente nesse momento. Desde sempre eu fui contra esse tipo de coisa. Aparecem pessoas, de repente, fazendo comentários que tem que quebrar tudo mesmo, e não sei o que. Gente, eu sempre fui contra isso, porque isso não faz bem pro futebol, isso não faz bem para você que tá pensando em fazer isso. Isso não faz bem para ninguém. E isso acabou ficando muito forte no meu coração quando a gente perdeu um jogador por conta de uma invasão. Quem não lembra da invasão ao CT do Botafogo, que acabou vitimando o Vitor Sá, que não aguentou a pressão e quis sair? Então, é isso que invadir CT faz com os times de futebol. Os jogadores hoje, eles não são, eles sabem que eles não são obrigados a aturar esse tipo de movimento. Então, sim, somos a favor do fora Renato Paiva, mas não sou a favor de repente, invadir CT cobrando. Façam a cobrança na arquibancada. Ali é o nosso lugar. É ali que a gente cobra, virando de costas, vaiando o Renato Paiva quando ele for chamado. A gente faz o que a gente tiver que fazer, mas na arquibancada. Agora, uma coisa a gente tem que ter certo no nosso coração. O Botafogo não é mais administrado de fora para dentro. O Botafogo agora é administrado de dentro para fora. Nós somos a torcida. O Botafogo é administrado, a gente torce. É assim. Nem sempre a gente concorda, mas a gente vai continuar torcendo. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão. Comenta aqui embaixo tudo que você tiver que comentar. Pode mandar textão, que eu deixo o coração lá no comentário. Não tem problema não. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.